aí, meus amigos e amigas, como vão vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Fazia um tempinho que eu não estava postando aqui, né? Eu tô de férias com a minha família e por isso fui viajar e tudo mais, e aí fiquei uns dias aí sem postar muita coisa no canal, mas vou voltar a postar vídeos aqui. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito debatido lá fora, né? O pessoal lá na gringa está falando bastante sobre isso, que foram encontrados itens dupe, D-U-P-E, são itens duplicados e que o jogo entende que esses itens eles são errados e some com esses itens. O jogo automaticamente some com esses itens depois de um tempo. E o que os caras que duplicam os itens fazem? Como eles duplicam, eu não sei. Não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre o que afeta exclusivamente você que está aí me assistindo. Mas como que o que eles afetam? Como que rola isso? O que é um item dupe? Enfim, vamos debater sobre esse tema e falar sobre ele e destrinchar e mostrar como que a gente pode evitar de ser pego de surpresa com um item duplicado. E, enfim, vamos nessa? Então, primeiro, para começar, eu queria falar sobre o que é um dupe. Então, como eu já antecipei brevemente, o dupe ele é um item duplicado que alguém conseguiu fazer por seja por hack ou seja por sei lá qual meio, a pessoa conseguiu pegar um item e duplicar este item. Só que quando o jogo Diablo 2 Resurrected entende que o sistema roda, parece que a cada 3 dias. E quando o jogo percebe que tem 2 itens com o mesmo ID, então quando você acha uma runa, por exemplo, uma tal rune, você achou uma tal rune e ela tem um ID específico que você jamais vai ver, e esse ID específico sobe na base do modo online aí do Diablo. E se você tem um outro item com o mesmo ID, o jogo, quando roda essa verificação, entende que tem 2 itens com o mesmo ID e o que ele faz? Ele some com os 2 itens. Né? Ele some com os 2 itens. Então, esse pessoal que faz dupe, na verdade, eles acreditam que eles tomam uma série de cuidados e ao mesmo tempo não, porque se tivessem tomado alguns cuidados, a gente não teria visto alguns itens, alguns casos de itens sumirem no Diablo 2 Resurrected no patch novo. Então o cara vai lá, faz uma troca, bota a armadura nova que ele pegou, e aí sai do jogo. Quando ele começa um jogo novo, ele vai olhar, cadê a armadura dele? Então isso acontece porque o sistema do jogo automaticamente entendeu que ele identificou a duplicação e sumiu com as 2 cópias, né? Então o cara que faz o dupe, geralmente ele se livra do original também, né? Só que tem algumas maneiras que já foram ditas por aí que dá para contornar o dupe. Então o cara que fez o dupe, ele poderia já ter feito isso para evitar que o dupe se propagasse por aí, mas enfim. Então, que maneiras são essas, né? Então, por exemplo, se o cara fez um dupe de uma runa, de uma Sur Rune, por exemplo, se ele pegar as 2 Sur Runes, que ele tinha uma Sur Rune, fez o dupe, ficaram 2 Sur Runes, e botar no cubo e transmutar ela para uma Ber Rune, essa Ber Rune nova, ela vai ter um ID específico novo, e esse ID específico vai ser único, e esse ID único não vai sumir, porque teoricamente essa Ber Rune nova, ela não é um dupe, entendeu? E isso pode ser feito, enfim, de outras maneiras também, né? Uma outra forma de evitar com que o item suma também seria, você, por exemplo, vai lá e faz o dupe da sua Ber Rune, da sua Ja Rune e de uma... A It Rune não precisa dupar, né? Mas enfim, você vai lá, tá lá com as runas do Enigma dupadas, e você pega essas runas e coloca em uma armadura com 3 sockets. A Rune Word, ela também tem um ID único específico.
que quando você cria uma Rune Word, ela é como se você tivesse achado um item novo, né? Então, se você, assim, eventualmente numa trade, pegou uma runa dupada e já antes de rodar o sistema lá do Diablo e identificar essa runa dupada, se você pegar ela e jogar dentro de uma Rune Word, jogar dentro da sua armadura, por exemplo, e fazer a Rune Word com essa runa, teoricamente essa runa não vai sumir mais, porque ela faz parte de um item novo que foi gerado ali. Tudo bem que é a partir de um item com dupe, mas ela faz parte de um item novo, então ela não vai sumir. Então essas são teoricamente as duas maneiras de se evitar com que o item suma. E geralmente, como eu disse, são relacionados a runas, né? Porque a runa você consegue transmutar ela e o item, a Rune Word, na verdade, você consegue criar ela, né? Agora, um item... Só que assim, o cara que faz um item dupe, ele não vai perder o tempo dele dupando uma Tear Rune. Ele vai perder o tempo dele dupando uma Bear Rune, pelo menos, né? Dupando um item fodástico, que vale dinheiro, dinheiro mesmo. Porque os caras fazem isso para botar item na net e eventualmente vender por dinheiro mesmo, em sites e tudo mais, porque tem gente que compra, né? Itens assim por dinheiro, principalmente esses itens super valiosos. Enfim, e aí, como que a gente poderia se resguardar disso para evitar que, eventualmente, numa trade que a gente pegue um item dupe, a gente se ferre, né? Então, eu tenho algumas sugestões aqui que eu vou falar para vocês. Além de duas, é claro, que eu teoricamente já citei, que são você fazer a Rune Word e você transmutar a runa no cubo para virar a próxima runa. Só que isso, assim, é foda, porque nem toda runa, você transmutar ela, você tá fazendo um bom negócio. Imagina você transmutar duas Jar Runes para virar uma Cham Rune. Mano, você tá jogando duas Jar Rune fora. Então... mas isso pode valer para determinadas runes, como por exemplo a Sur Rune. A Sur Rune, você transmutar elas para virar uma Bear, você não vai perder muito. Então é uma possibilidade, né? Ou duas Ghoul Runes para virar uma Vex, também não é uma possibilidade. Mas dificilmente alguém vai dupar uma Ghoul Rune. Então, enfim. Tá? Mas essas são as duas maneiras que eu já citei. E aí tem outras, que é, por exemplo, você pode ir no Tradery, que é um site confiável de trocas, que eu vou abrir aqui na tela rapidinho para mostrar um negócio para vocês. Bom, gente, estou aqui no Tradery, ó. Eu cliquei aqui em Diablo 2 Resurrected, eu vou deixar o link do Tradery na descrição do vídeo. Mas vejam aqui que toda pessoa que coloca um item, você consegue ver aqui o nome da pessoa, né, que colocou esse item especificamente, e você consegue ver quantas avaliações essa pessoa tem, né? Tipo, tá aqui, ó. Esse cara aqui, por exemplo, ele tem 177 pessoas avaliaram ele como 5 estrelas. Então, esse cara aqui, ele... Assim, dificilmente ele vai dupar um item, porque ele já é um famoso trocador, digamos assim. O cara não vai dupar. Se ele dupar, você vem aqui e faz uma denúncia com o cara vai perder a conta dele, vai estragar a conta dele e tudo mais. Então, dificilmente um cara como esse, que tem muitas avaliações, vai dupar. Agora, você chega um cara como esse daqui, ó, que não tem... Opa! Deixa eu voltar aqui. Um cara como esse daqui, que não tem avaliação nenhuma, e tá trocando um item. Tudo bem, pode ser a primeira vez dele? Pode ser a primeira vez desse cara, que esse cara tá trocando. Se ele fosse Leather, eu suspeitaria dessa troca, tá? Porque o cara não tem avaliação nenhuma, tá trocando aqui um Charm legal, que tem Poison and Bone Skills. Não, é Level Required 42, desculpa, gente. Eu achei que fosse 42 para vida também. Aí eu ia ficar de olho. Não, mas o cara tá só trocando um Poison and Bone Skills Charm aqui, sem avaliação. Esse cara aqui não vai ter dupado esse Charm. Enfim. Então, se fosse Leather, que é algo novo, que as pessoas estão no hype procurando itens do Leather,
Se fosse um item do Leather, com um Skiller legal, com 45 para Life, e o cara não tem avaliação nenhuma, putz, aí você fica com o pé atrás de trocar, né? Porque o cara não necessariamente é um bom trocador do Tradery. Então, essa é uma das barreiras que você teria para evitar de você trocar com um cara qualquer, né? Então, você tem uma avaliação dos trocadores ali no Tradery, tá? Então, cuidado com esses itens que são perfeitos demais e que estão sendo vendidos por pessoas que você não conhece, que não tem nenhum ranking de avaliação, que não tem nada, que são pessoas X. Então, cuidado com isso, tá? Esses itens perfeitos, tops de linha, assim, que valem múltiplas B-runes, então é bom a gente ficar de olho, tá? E um último cuidado que eu queria falar para vocês são itens que não são runas ou rune words. Por exemplo, você achou lá uma Crown of Ages, aquela coroa absurdamente top, que pode vir com 2 sockets, que tem um roll de resistência ali que varia. Então você achou uma Crown of Ages com 2 sockets perfeita, não sei o que e tal. Para alguém vendendo isso, cuidado, porque a Crown of Ages, bem como qualquer outro item do jogo, pode sumir. Só que a Crown of Ages, você não consegue fazer nada com ela. Tipo, se você colocar uma runa nela, ou aquela Crown of Ages vai continuar com o mesmo ID. Então, se ela for um item dupado, ela vai sumir. E você vai ter perdido ainda mais a runa que você botou dentro da Crown of Ages. Então, tipo, se você trocar por algum item, espera alguns dias. Se você trocar por algum item que você tá aí com medo de saber se esse item é dupado ou não, porque ele tá perfeito demais, ele tá foda demais, então espera alguns dias. 3 dias é o dia que o pessoal na net está falando que é mais ou menos a média de tempo do sistema do Diablo rodar. Então espera esses 3, 4 dias aí. Se o item não sumir, aí você eventualmente bota sua runa foda nesse item. Porque senão, imagina só, você perder a Crown of Ages e ainda perder 2 B-Rune que você colocou dentro da Crown of Ages. Aí você tá fudido, meu amigo. Então, é isso, tá? Então, cuidado com os dupes, aparentemente eles estão rolando por aí, rumores estão surgindo de que a Blizzard vai fazer um patch com relação a isso, mas não sabemos, ninguém avisou nada ainda oficialmente, então, por enquanto, vamos nos resguardar para não perder os itens mais valiosos que temos em trades, tá? E aí, eu vou aproveitar que eu estou falando para a gente se resguardar com relação a trades, né? E eu vou falar de outras maneiras que não são só dupes que as pessoas podem usar para se beneficiar de uma troca com vocês e eventualmente vocês saírem perdendo. Então, assim, quando você for fazer uma troca com alguém, jamais aceite joga seu item no chão, que eu jogo meu item no chão aqui, e aí você anda até aqui, eu ando até aí, vai ser mais rápido, não sei o que e tal. Mano, jamais aceite isso. Trade é sempre na tela de trade, você fala com o personagem ali da outra pessoa, abre a telinha de trade, você bota o seu item, o cara bota o item dele, você olha o item do cara, você olha o seu, confere se está tudo certo, clica no aceitar, trocou e já era, tá? Essa é a maneira de trade, tá? Mas aí, se você for fazendo dessa maneira, você ainda assim tem que tomar alguns cuidados, porque tem gente espertona que tenta eventualmente engambelar você. Então você vai trocar, por exemplo, uma tal Rasha's Armor, e o cara bota lá a tal Armor, aí ele tira a tal Armor e bota uma Rattle Cage, que também é uma armadura única, roxa, parecida com a tal Armor visualmente, que se você não for com o seu mouse em cima, antes de clicar no botão verde e ter certeza de que aquela é a Tao's Armor mesmo, eventualmente o cara trocou por uma Rattle Cage, você não foi lá confirmar, na verdade, se era uma Tao's Armor, clicou no trocar, deu a sua High Rune ali pela Tao's Armor do cara, o cara te deu uma Rattle Cage e você ficou sem Tao's Armor e sem a sua High Rune, ficou sem nada. Mesma coisa com o Shaco, né, o Harlequin Crest.
que ele é aquele capzinho verde, e os caras botam ali o Shaco para você, tiram, e depois botam um capzinho com uma Perfect Emerald, que deixa o chapéu verde parecido com o Shaco, e você que não checou, vai lá, olha e dá a sua Vex Rune por um Shaco, sua, sei lá, East mais por um Shaco, e o cara te deu um cap com 2 sockets, com 2 Shipped Emerald no cap, e você gastou a sua High Rune com isso daí. Então cuidado, então sempre antes de clicar no botãozinho verde, checa o item que você está pegando, para ver se é isso mesmo, se esse foi o combinado, se o Enhanced Damage do item tá correto, se está tudo certo. Não tem problema demorar uns 30 segundinhos lendo a parada, não tem problema nenhum. Confirmou, clicou no verde, trocou, beleza. Tá? Então, e uma outra parada também, já que eu estou falando de cuidados, confirmem os valores dos itens que vocês estão trocando. Dá uma fuçada no Tradery antes, dá uma fuçada, vê quanto estão pagando por um Shaco. Você vai trocar o seu Shaco, qual é a média de valor que os caras estão pagando? Então, os caras estão pagando 2 East no momento. Tá? Então, se você trocar por uma Pool Rune, cara, você vai estar perdendo muito. Então, tipo, cuidado, né? Confirma os valores, vê, principalmente com itens raros, que são diferentes, né? Você vai trocar uma bota com, sei lá, 3 resistências, Faster Run Walk, Faster Hit Recovery, uma bota dessa pode valer muito, e aí você vai lá e troca por uma Cold Rune, sem saber que aquela bota valeria absurdo, valeria múltiplas B Runes. Então, cuidado com isso, dá uma fuçada, entra no Trader e vê mais ou menos qual que é a média que a galera tá oferecendo e pagando por um item igual a esse que eu tô vendendo. É X. Então, beleza, eu vou mais ou menos nesse X, de repente um pouquinho abaixo do X, porque no X talvez as pessoas não consigam trocar, talvez tenha que ser um pouquinho abaixo. Então, confirma o valor do produto antes de você sair trocando ele por aí. Beleza? Era isso que eu queria falar hoje. Espero ter contribuído aí com vocês, espero ajudá-los a evitar serem pegos nesses dupes que estão rolando por aí, e eventualmente quando rolar um novo patch que corrija esse erro, eu aviso vocês. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.